Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimentamos com a santa, sublime, imensurável paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da IBD da Assembleia de Deus, Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito deste canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus. Agradecemos a todos as orações, bem como a divulgação desse canal através dos compartilhamentos com os seus amigos. Estamos no terceiro trimestre de 2023, com o tema de estudo: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto Batista, escritor, doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento pela FTCB, mestre em ciência das religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em docência do ensino superior e licenciado em educação religiosa pela FACEM e filosofia pela ACESP. É também pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. O pastor Douglas tem uma dezena de livros publicados pela CPAD. Nesta oportunidade, apresentamos a sexta aula sobre o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Esta aula será ministrada pelo professor Luiz Carlos Giovanni no Templo Central da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. A Assembleia de Deus Missões fica na Rua Rael Bonfacker, 2220, de frente com a Praça da Bíblia, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos um texto bíblico que denominamos texto áureo e queremos compartilhar com todos. Encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Temos ainda o resumo da nossa aula, que nós chamamos de verdade prática. E nós sintetizamos esta aula com a seguinte frase: o homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, responsabilidade e liderança. Temos ainda uma leitura bíblica que instrui a aula de hoje. Se encontra registrado no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. E disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. E então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom das mãos de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente
que o Senhor te der desta moça. Meus irmãos, é preciso refletir a respeito do conceito do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. Nesse sentido, esta aula chama-nos a atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade tal como é apresentada na Bíblia e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Por esta razão, isto pedimos a sua atenção para a palavra de Deus. A masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a construção biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Você pode até não concordar no momento, mas ao viver a vida na prática concluirá que não há melhor alternativa. Há uma clara relativização quanto à imagem bíblica do homem. O movimento progressista procura romper com os padrões bíblicos e desconstruir a masculinidade como a encontramos na Bíblia e na constituição biológica do homem. Por isso, é importante refletir a respeito dos impactos que esta agenda pode causar no exercício do papel masculino, tal como instruído nas Escrituras Sagradas. Essa tal agenda socialista quer produzir a erosão da masculinidade do homem. As mídias sociais, as bibliotecas infanto-juvenis promovem a apologia da homossexualidade contra a heteronormatividade, bem como as responsabilidades de proteção, trabalho e liderança negligenciados, incapacidade dos homens de cumprirem o seu papel. A presente aula quer estimular aos homens cristãos que sejam generosos conforme o modelo bíblico, representado por Boaz, que assumam o papel que se espera deles em sua família como marido, pai e líder. É preciso que os homens esforcem para cumprir bem o seu papel principal de provedor e na sociedade conforme as diretrizes da Palavra de Deus. Meus irmãos, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta aula, apresentamos o mandado divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Iniciamos aqui a primeira parte da nossa aula e estaremos abordando a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Meus caros, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, e na terra e no mar. Em Atos 4:24 lemos: E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Atos capítulo 4, versículo 24. A Escritura registra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, conforme podemos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis individuais divinamente atribuído a cada um. Nós temos alguns textos bíblicos que queremos compartilhar para compreendermos ou para instruirmos os nossos comentários. Leamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor, porque
Como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21 a 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus fez olhando para si, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação, característica da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar, conforme lemos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna, conforme lemos na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5, versículo 28 ao 30. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade, conforme nós somos instruídos pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta universal, no capítulo 13, no versículo 7, aonde podemos conferir. Leiamos: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Primeira carta universal de Pedro, capítulo 3, versículo 7. A liderança masculina. Meus caros, Deus confiou ao homem a responsabilidade na liderança, conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, e lemos depois no capítulo 3, no versículo 16. Vamos conferir na palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Aqui, meus caros, nós temos dois momentos distintos. O primeiro, quando Deus estabelece a liderança do homem, e depois que o homem é tirado do Éden, é tirado do conforto do jardim do Éden. Deus dá essas atribuições ao homem e à mulher. Na verdade, Deus queria que o homem estivesse sempre no jardim do Éden, desfrutando do jardim do Éden e em comunhão com Deus, juntamente com a sua esposa, a Eva. Não há nada de errado no relacionamento conjugal,
porque Deus já tinha criado macho e fêmea, e eles tinham as funções de procriar, de se relacionar, de sentir prazer. Mas agora eles são tirados do Éden. E agora as atividades a que Deus tinha dado para eles, de administrar, de guardar o Éden, se tornou uma atividade mais causticante, mais hostil, que vinha em decorrência da sua desobediência lá no Jardim do Éden, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, com certeza, teria os seus partos, mas não sentindo tantas dores como ocorre nos nossos dias. É por esta razão que a ciência proveu o método de trazer à luz o filho de uma mulher através do parto cesariano, para desta forma suavizar o sofrimento da mulher e poder dar um pouco mais de qualidade de vida. Mas a sentença de Deus foi esta, de que ela teria partos com dor. Isso nos faz refletir que o parto dela não era com dor. Não comparando mal, mas vocês já observaram como é o parto dos demais animais? Também somos animais, embora racionais. Nos nossos dias, nem tanto. O homem quer se parecer mais com os irracionais, e os irracionais estão parecendo mais com os homens. Meus caros, na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. E não fomos nós quem estabeleceu esta regra. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça da igreja, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera este modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Mas isso nos faz lembrar, no argumento do apóstolo, como é que o vaso vai reclamar: por que me fizeste assim? Porque o oleiro constrói o vaso como ele quer. E se ele não gostou, ele quebra e refaz novamente. Deus tem essa soberania. Então, nós, na condição de vaso, vamos ficar reclamando da forma como fomos feitos e com as atribuições que recebemos da parte de Deus, a semelhança do vaso. Assim como o vaso não reclama do oleiro, tampouco o ser humano deve reclamar do seu Criador. Ao contrário desta falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Conforme nós lemos na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios 5, 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Em Efésios, do capítulo 5, e na parte B do versículo 25, nós lemos: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Temos alguns textos bíblicos que queremos compartilhar. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Juízes, capítulo 6, versículo 14. E ainda lemos: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar
perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Ainda complementando: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias 6, 11. E ainda lemos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 12 e 13. Meus caros irmãos, aqui chegamos na parte 2 da nossa aula. Porém, nós não queremos comentar esta parte, deixaremos para o nosso professor Luiz Carlos Giovanni comentar na sala de aula no templo. Queremos apenas apresentar o esboço dos comentários que serão feitos em sala de aula pelo nosso prezado professor Luiz Carlos Giovanni, para que vocês conheçam o que vai ser comentado e possa ir ao templo e ali ouvir o ensino da palavra de Deus. Você vai aprender muito mesmo e vai ficar preparado para responder a respeito de todos os questionamentos dessa agenda socialista que nós temos na mídia, temos nas escolas, nas bibliotecas e nas redes sociais. A erosão da masculinidade. Dentro deste tema estará sendo abordado a apologia à homossexualidade. Segundo, responsabilidade negligenciada. E terceiro, crise de liderança. Na terceira parte, o nosso professor em Dourados, bem como em todo o Brasil e fora dele, onde está sendo ministrada esta aula, estará abordando Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. E dentro desse tema, estará comentando o modelo de generosidade. Segundo, o padrão de virilidade. Terceiro, modelo de responsabilidade. Meus caros, Deus criou o ser humano com duas características distintas: macho e fêmea, masculino e feminino. Gramaticalmente, nós não podemos atribuir aos seres vivos gênero, porque gênero nós aplicamos para as coisas inanimadas, para as coisas em geral, e não para os seres humanos, não para os seres vivos, porque eles possuem sexo. A diferenciação do homem e da mulher são as suas genitálias. Não temos que ficar inventando essa história e tratando o ser humano como se ele fosse uma mesa, uma cadeira, uma árvore, coisas que não possuem sexo. Mas ao ser humano Deus o distinguiu como homem e mulher, como macho e fêmea. E Deus os fez assim com uma finalidade: da procriação, da perpetuação da espécie e para que sentissem também prazer. Sobre esse assunto, nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina, conforme Gênesis 2 e 3. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerente ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter nos encargos de suas tarefas. Neste aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por um homem que honre a sua masculinidade e exerça o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Meus caros irmãos, amigos internautas,
Aqui concluímos a sexta aula do terceiro trimestre de 2023, sob o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Ao ensejo, queremos convidá-los para que se inscrevam em nosso canal para acompanhar o terceiro trimestre, pois aqui abordaremos o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Não deixe de assistir. Bem, meus caros irmãos, queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir e ou nos ouvir, e agora queremos abençoá-lo com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém. Manifestamos neste momento nosso sentimento pelo passamento do nosso querido pastor Nicolas Allen. Que o Senhor possa confortar a família enlutada.